Isso pra mim é uma verdadeira bomba para e contra o Augusto Aras. Já passou da hora de Augusto Aras também ser investigado. Porque segundo informações, o Aras sabia de toda a operação ilegal da BIM para proteger o Flávio Bolsonaro. E Aras fez alguma coisa? Não. Aras não fez absolutamente nada. Cada vez fica muito claro a suspeita que Augusto Aras integrava a organização criminosa comandada por Bolsonaro. E ele tinha um papel ali, junto com o Lidor Araújo, de blindar os integrantes da organização que era comandada por Bolsonaro. Se a Polícia Federal realizar as investigações e concluir que havia essa organização, Aras precisa ser investigado. Mas qual a sua opinião sobre isso? Aras é suspeito? Ele atuava para proteger Bolsonaro? Ele merece ser investigado? Se você quer a investigação de Aras, claro, like no vídeo e se inscreva no canal. A informação de que o Augusto Aras sabia de todo o esquema, ou pelo menos tinha consciência dos escândalos e corrupção na BIM, foi trazida para nós pelo Guilherme Amado do Metrópolis. Segundo informações do Guilherme Amado, o Augusto Aras ele foi constantemente provocado a realizar alguma investigação na BIM, sob a suspeita de que havia sim uma organização ou algum tipo de atuação ilegal para beneficiar e proteger o Flávio Bolsonaro. Ele foi inclusive pressionado pelo STF para que a investigação fosse aberta. Isso tudo aconteceu lá em 2020, quando o Guilherme Amado do Metrópolis trouxe a primeira informação de que havia um favorecimento dentro da BIM para beneficiar o Flávio Bolsonaro. Aras solicitou as informações do Guilherme Amado. O Guilherme Amado falou o seguinte: eu não posso passar essas informações para você, porque se eu passar vai revelar a fonte. Não posso fazer isso. Coloca em risco a segurança das pessoas. E aí o que o Augusto Aras fez? Não investigou. Simplesmente deixou o inquérito lá, o pedido, o STF também não foi mais pra frente, mas o Aras não fez absolutamente nada. Ele sabia disso tudo e mais uma vez Aras optou por não fazer absolutamente nada. Essa situação da BIM, ela é muito séria, muito séria. Porque por mais que o Flávio Bolsonaro esteja choramingoso, desesperado, falando que há uma perseguição da PF do Lula contra ele, a verdade é que tem um áudio. Um áudio grampeado pelo Alexandre Ramagem, com o Bolsonaro e também com o general Augusto Heleno discutindo estratégias para beneficiar o Flávio no escândalo das rachadinhas. É um áudio de 1h08. Não foi a Polícia Federal do Lula que fez, não foi a BIM do Lula que gravou, foi o próprio Alexandre Ramagem, um aliado do Bolsonaro. Então o Flávio querer falar que é uma perseguição, isso e aquilo, não cola. Porque não dá pra você falar que foi uma perseguição, sendo que foi um áudio gravado pelo próprio Ramagem, pelo próprio investigado ou pelo próprio envolvido. Então não dá. A desculpa do Flávio é uma desculpa esfarrapada e ruim. Agora voltando para Augusto Aras. O Aras e a Lindora deram muitas posições suspeitas ou tiveram posições suspeitas desde o início dessa investigação envolvendo o Bolsonaro. A gente tem que lembrar disso. Quando começou o processo de investigação, a Lidor Araújo queria que todas as provas do Mauro Cid fossem deletadas, fossem destruídas, incluindo as provas contra a rachadinha em Caixa 2 da Michele Bolsonaro no Palácio da Alvorada e as provas envolvendo Bolsonaro. Ela falou que quando começou a busca e apreensão nos celulares do Mauro Cid, o STF estava fazendo o que é chamado no jurídico de pescaria. Estava se avaliando a esmo as provas para tentar encontrar alguma coisa ali. Ora, mas que coisa! E depois ela pediu para destruir tudo? As provas do Mauro Cid, o depoimento do Mauro Cid, os celulares do Mauro Cid foram fundamentais para conduzir todas as investigações. Aí depois vem o Augusto Aras falar que a delação do Mauro Cid foi uma delação fraca. Ele nem foi questionado a respeito disso. Ninguém chegou para Augusto Aras e perguntou: Aras, o que você achou da delação do Cid? Ele não falou nada, ninguém perguntou isso para ele. Ele, por livre e espontânea vontade, foi até uma rede social e falou. Isso é esquisito. Por que eles estão fazendo isso? Qual é o interesse da PGR? Uma posição estranha. E aí nós temos que começar a levantar suspeitas e cada vez mais eu fico convencido de que é necessário investigar a PGR. Tem um cabelo aqui. Ó, caiu. Não sei se dá pra ver. Enfim, cada vez mais é necessário investigar a PGR. Ora, se a Polícia Federal, pelo menos a PGR do Augusto Aras, porque se a Polícia Federal está buscando conexões dos processos envolvendo o Bolsonaro para mostrar um grande arranjo entre eles,
mostrando a existência de uma organização criminosa que usava as instituições da República para atacar a própria República, incluindo a ABIN e tendo Bolsonaro como cabeça, não pode passar essa investigação sem olhar para a PGR, sem investigar a PGR. É mistério que a PGR seja investigada vendo o papel dela dentro dessa estrutura organizacional. Porque a PGR, na minha opinião, opa, chutei o tripé. Qual que era a função da PGR? Dar proteção. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, que depois eu mato no peito. Eu não vou permitir nenhuma investigação contra vocês. Então o Aras tinha o papel, ou essa é a minha suspeita, um papel de blindar todo mundo. Porque o Aras teve situações suspeitas. Porque ele nunca investigou o Bolsonaro. Nunca investigar o Bolsonaro? O Bolsonaro recebeu um monte de denúncia e nenhuma foi pra frente. Se você falar, mas tudo bem, vai. Eu até vou dar uma colher de chá pro Aras. Eu gosto de falar isso sempre nos vídeos que eu comento esse assunto. De todos os inquéritos, ou melhor, todas as denúncias que vieram pro Bolsonaro, contra o Bolsonaro, é claro que tinha muita coisa ali que era inútil. Que não merecia a investigação. Que não merecia nem ser denunciado. Mas 2 inquéritos a Polícia Federal apontou crime do Bolsonaro. Vazamento de dados sigilosos do TSE e a associação dos imunizantes com a doença do Cazuza, do Fred Mercury, você sabe do que eu tô falando. A Polícia Federal apontou crime e o Aras fez o quê? Arquivou. Como que o Aras me desmoraliza dessa forma, Polícia Federal? As outras denúncias, não me importa que ele arquivou. Agora, essas a Polícia Federal mostrou, ó, tem crime. E depois nós ficamos sabendo, porque o Ministério Público Federal afirmou que o Augusto Aras contribuiu para o episódio do 8 de janeiro. Porque nós tivemos organizações, nós tivemos alertas que foram passados para o Ministério Público falando o seguinte, olha, vai ter problema em Brasília. Aras, fique atento, tome providências. Distribua aquilo que nós estamos falando, nosso alerta, para outras instituições, para outras organizações. O que o Aras fez? Nada. Sentou em cima do alerta, desmantelou os grupos de trabalho que estavam fazendo os monitoramentos e aconteceu o 8 de janeiro. Então ele tem culpa no cartório também, segundo o Ministério Público Federal. Por isso que é extremamente importante uma investigação contra o Aras. Passou da época de fazer isso. Muitas decisões favoráveis, falta de investigações. A Lindora Araújo, por exemplo, se encontrava com o Flávio Bolsonaro, secretamente fora da agenda, e depois dava pareceres favoráveis. Teve lá o caso do Bolsonaro no MEC, que não virou nada, porque a PGR arquivou. E também teve a denúncia dos embaixadores, que o Bolsonaro foi caçado por isso, e o Aras não foi. E o Aras não fez nada. Estranho. Fora a posição contrária da Lindora Araújo, as investigações ou as buscas e apreensões contra aqueles 8 empresários bolsonaristas. Sempre defendendo. Sempre defendendo. Politicamente, o Aras era um ótimo PGR, porque não ia encher o saco de ninguém. Em termos políticos. O Lula, se pudesse, ficaria com ele também. Eu, se fosse presidente, ficaria com o Aras. Mas a minha condição de cidadão, o Aras é péssimo. Subserviente, não tocou pra frente investigações que deveriam ser tocadas, e agora existe essa suspeita. Aras tem que ser investigado. Não dá pra nós ficarmos sem investigar o Aras. Pelo menos investigar.